É quando Jesus disse, o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e olhando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo em Deus. A sua vitória está no alto, a sua vitória está em Deus, aleluia. A sua vitória está naquele que te chamou e te fez mais do que vencedor. A tua vitória está em você entender que, aleluia, não é você viver essa velha natureza, que essa velha natureza ela foi morta lá no Calvário. Quando você passa pelo processo do batismo, o que acontece? Você desce as águas, você está declarando no mundo espiritual que você morreu para o mundo, não é isso? E quando você ressurge das águas, você está vivendo uma nova natureza. Só que existe uma luta que o próprio apóstolo Paulo, ele testifica, quando ele mesmo passou por esse processo, dentro dele, essa guerra, e ele dizia, o bem que eu quero fazer, eu não consigo, porque é uma guerra, é uma luta aqui dentro de mim, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Então ele passou por isso para demonstrar que nós também, né, vivemos essa guerra interna entre duas naturezas, uma natureza que precisa permanecer lá no sepulcro, né, morta, crucificada, e que determina o nível da sua vitória, mas uma natureza que você recebeu e que você precisa viver por ela, como Paulo diz, vivo pela fé nessa nova natureza que recebi, né, do Filho de Deus. Então o desejo de Deus, a vontade de Deus é que você revele essa nova natureza. O maior desejo de Deus é que você de fato possa manifestar o Filho de Deus. As pessoas vão olhar para você e vão ver Jesus em você. Quando você abrir a boca, você não vai falar por você, mas vai falar pelo Espírito de Deus que habita dentro de você, por essa nova natureza, aleluia, que hoje habita dentro de você, que se fez um com o teu Espírito. É mais ou menos assim. Deus é santo, irmãos, e a santidade de Deus não pode se misturar com o pecado, mas o propósito de Deus é ter comunhão com seus filhos. Comungar é se misturar, é se tornar um, né? Foi isso que Jesus falou na oração sacerdotal, que eles sejam um como nós somos um, né? Ele está dizendo na perspectiva horizontal de corpo, onde nós somos vários membros em um só corpo, somos um, mas na perspectiva vertical nós somos um com Ele, irmãos. O Espírito, quando veio habitar dentro de nós, Jesus falou lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, quando ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. É você que precisa abrir essa porta, porque a porta se abre só pelo lado de dentro, e Jesus só entra quando de fato nós legitimamos essa entrada aqui na terra. Ele não veio, né, de forma ilegítima. Ele não arrebentou a porta dos fundos. Ele não vem como ladrão, nessa perspectiva, porque o ladrão ele entra de forma ilegítima, ele arromba. Mas no livro de João capítulo 10 diz que o porteiro abriu a porta e ele entra e sai. Quem é o porteiro? O Espírito Santo, aqui na terra, que abre a porta. Jesus entra e faz morada permanente. Aleluia. Entrarei, farei morada permanente e cearei contigo. Cear fala de comunhão. Ele está em comunhão plena, aleluia, contínua conosco, porque Ele habita dentro de nós, Ele mora dentro de nós, fez a sua morada, a sua habitação dentro desse corpo, desta roupagem física, irmãos. Jesus, Ele teve um corpo físico, quando Ele veio aqui na terra para agir com legalidade, mas hoje, queridos,
Através do Espírito Santo, ele tem uma roupagem física, ele tem uma habitação que é, aleluia, o seu corpo. Ele habita dentro de você, ele tem a sua morada. Ele deixou a sua morada no seu mais alto e sublime trono, lá no terceiro céu, e fez a sua morada dentro de você. Aleluia. É por isso que ele tem legalidade, ele tem autoridade para injerenciar, para interagir na terra. Aleluia, através da sua vida. Aleluia. Agora, como é que ele se revela? Através da sua verdade, que se entranhou dentro de você. Foi isso que Jesus falou: se a minha verdade, as minhas palavras estiverdes em vós, e se vós estiverdes em mim, o seu limite é os céus. Agora, a gente não vive muitas vezes a verdade de Deus, a gente vive a nossa verdade. A gente vive a nossa conveniência. A gente sabe que nesses últimos dias o diabo ele vai conseguir enganar a muitos, porque as pessoas não conhecem a verdade. Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso significa que tem muita gente que está aprisionado. O diabo vai enganar a muitos com uma das suas maiores especialidades, que é o engano. E o engano é uma verdade distorcida, porque o maior engano é aquele que você não se apercebe. É quando ele consegue pegar você e dominar. Em outras palavras, qual é a mentira mais perigosa? Qual é a mentira mais perigosa? É aquela que você não consegue discernir, porque você recebe como verdade ou como meia verdade, e por não conhecer a verdade, você acaba, recebendo gato por lebre. Por não conhecer a verdade genuína, você acaba recebendo como uma verdade, mas é uma verdade distorcida. E a verdade distorcida é o engano. E é isso que o diabo vai investir pesado nesses últimos dias. E o que a gente observa? Que o nosso povo hoje é um povo fraco de verdade, fraco de Bíblia, fraco de palavra. É um povo que se deixa levar por qualquer tipo de meia verdade. Aqui está o grande problema. E Paulo diz lá, queridos, em 2 Tessalonicenses, que Deus vos enviará o espírito do erro, porque não amaram a verdade. Deus vai dar poder ao anticristo, para que ele opere com sinais, com prodígios, com maravilhas, segundo a eficácia de Satanás, para aqueles que não amaram a verdade. Jesus fala lá em João 14, que quando nós amamos a verdade, que é esta palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida, será amado pelo meu Pai. Quando nós amamos a palavra, irmãos, nós seremos amados pelo Pai, e o Pai vai se manifestar a nós. Hoje nós estamos vivendo uma crise de identidade, sabe por quê? Porque nós não sabemos verdadeiramente quem somos. Estamos vivendo uma crise em que as pessoas, elas acreditam na palavra segundo as suas conveniências. Uma crise de integridade, uma crise de identidade,
e uma crise de credibilidade. Porque as pessoas hoje, se vem alguém que tem uma certa credibilidade, eles acreditam sem saber se aquela verdade é como trigo puro, é genuinamente de Deus. Ah, mas foi fulano que falou. Eu vi alguém nesses dias falando sobre uma palavra numa live, que eu fiquei assim, meu Deus do céu, um cara que tem um nível de conhecimento bíblico, falar uma coisa dessa. Eu fiquei assim estupefato, falei, não, eu não posso aceitar isso. Inclusive acabei compartilhando na live, não, claro, questão de ética pastoral, jamais vou dizer o nome, mas um cara que eu admiro muito, um cara que é um dos ícones do evangelho no nosso país. Eu falei, eu não posso aceitar um negócio desse, anular a verdade de Cristo. Ah, mas foi fulano que falou, aí todo mundo vai. Aí vamos voltar para a palavra, sem sair dela. Aí o texto diz que mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Qual é a verdade aqui? O que saiu da boca de Deus. O que é que sai da boca de Deus? A sua palavra. Esta é a verdade de Deus. Pode não ser a verdade circunstancial dos homens, mas esta é a verdade de Deus. Porque Jesus falou: passarão os céus e a terra, mas a minha verdade, a minha palavra não passará. A Bíblia diz lá no livro de João, no livro de Tiago fala com propriedade que se alguém ocultar uma vírgula, um tio, um ponto, está adulterando essa verdade. E Apocalipse, João diz que se alguém remover um tio, uma vírgula, uma parte